Imagine que estamos no ano de 1900. O mundo está mudando. A eletricidade começa a iluminar as cidades, mas o fundo do mar ainda é um território alienígena. Perto da pequena ilha de Anticítera, na Grécia, um grupo de mergulhadores de esponjas é pego por uma tempestade brutal. Eles buscam refúgio na costa, mas o que encontram submerso a 45 metros de profundidade não é apenas abrigo, é um cemitério de gigantes. Elias Stadiates, um dos mergulhadores, volta à superfície aterrorizado. Ele diz ter visto uma pilha de cadáveres de mulheres e cavalos apodrecendo no leito oceânico. O capitão, achando que o homem estava delirando pela pressão da descida, mergulha ele mesmo. O que ele vê são estátuas de mármore e bronze espalhadas por centenas de metros. Eles haviam encontrado o maior naufrágio da antiguidade. Mas, entre estátuas de deuses e ânforas de vinho, um pequeno objeto, do tamanho de uma caixa de sapatos, passaria despercebido por quase 2 anos. Uma massa disforme, verde e corroída, que parecia uma rocha comum. Ninguém sabia, mas aquele lixo metálico estava prestes a quebrar a linha do tempo da história humana. O que estava dentro daquela rocha não deveria existir por mais 1500 anos. Prepare-se, porque hoje vamos explorar o mecanismo que prova que os antigos sabiam muito mais sobre o espaço do que nós ousamos imaginar. Por meses, essa peça ficou esquecida em um canto do Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Enquanto arqueólogos limpavam estátuas magníficas de Zeus e Hermes, a peça 15.087 permanecia lá, secando e descascando. Até que em uma tarde de maio de 1902, o arqueólogo Valérios Stais notou algo impossível. A rocha havia rachado com o ressecamento e dentro dela, brilhando timidamente sob a luz, havia uma engrenagem de bronze. O choque foi imediato. Engrenagens? Na Grécia Antiga? A história oficial dizia que engrenagens complexas só apareceram nos relógios da Europa medieval, por volta do século XIV. Se aquele objeto era do naufrágio, ele tinha pelo menos 2000 anos. A comunidade científica da época entrou em negação. Muitos disseram que o mecanismo era moderno e tinha caído no naufrágio por coincidência séculos depois. Outros disseram que era um astrolábio simples. Mas a verdade era muito mais profunda. Levou décadas para que tivéssemos tecnologia para olhar dentro daquela massa de corrosão sem destruí-la, e o que os raios-x revelaram nos anos 70 e mais recentemente as tomografias de alta resolução em 2005 deixou o mundo boquiaberto. Não era apenas uma engrenagem, eram dezenas. Um sistema tão compacto e complexo que faria um relojoeiro suíço moderno suar frio para replicar à mão. Por que os gregos precisariam de algo tão complexo? Para eles, astronomia não era apenas ciência, era religião, agricultura e navegação. Na parte de trás do mecanismo, havia 2 mostradores em espiral. O primeiro era o ciclo de Meton. Ele sincronizava o calendário solar com o lunar. Isso era vital para saber quando plantar e quando realizar festivais religiosos. Mas o segundo mostrador era o mais assustador, o ciclo de Saros. Ele era um previsor de eclipses. Ao girar a manivela, o usuário sabia exatamente em qual dia, hora e direção um eclipse solar ou lunar aconteceria. E o mecanismo ia além. Ele indicava até a cor que a Lua teria durante o eclipse e como estariam os ventos naquela hora. Além disso, havia um mostrador menor que indicava os ciclos dos Jogos Olímpicos e de outros grandes jogos da Grécia. Isso mostra que o mecanismo era uma peça central da vida social. Ele unia o movimento das estrelas com o calendário humano. Era literalmente o Google da antiguidade. Tudo o que você precisava saber sobre o funcionamento do cosmos estava codificado naquela caixa de bronze. A pergunta que ecoa nos corredores da história é: quem construiu isso? Um objeto dessa magnitude não nasce do nada. Ele exige séculos de conhecimento acumulado em metalurgia, matemática e astronomia. Muitos historiadores apontam para Arquimedes de Siracusa.
Ele foi o maior gênio da engenharia da antiguidade, e registros escritos dizem que ele construiu esferas, que simulavam o céu. O problema é que Arquimedes morreu em 212 a.C., e o mecanismo parece ter sido feito por volta de 150 a 100 a.C. Isso sugere que Arquimedes criou a escola de pensamento, e seus sucessores continuaram a evoluir a tecnologia. Outro nome forte é Posidônio de Rhodes. Ele era um filósofo e astrônomo que tinha uma oficina famosa em Rhodes. O navio que naufragou em Anticítera tinha acabado de sair de Rhodes carregado de tesouros gregos para Roma. É muito provável que o mecanismo fosse uma encomenda de luxo para um general ou político romano rico, como Júlio César ou Cícero, que queriam possuir o segredo do universo em sua mesa de escritório. Aqui entramos na parte mais intrigante deste vídeo. O mecanismo de Anticítera é o que chamamos de artefato fora de lugar. Ele prova que a tecnologia humana não segue uma linha reta sempre para cima. Nós podemos regredir. Pense bem, se os gregos já tinham computadores analógicos com engrenagens diferenciais em 100 a.C., por que não tivemos uma revolução industrial logo em seguida? Por que não houve barcos a vapor em Roma ou fábricas mecânicas em Atenas? A resposta pode estar na economia da época, baseada em mão de obra escrava, o que tirava o incentivo para criar máquinas que poupassem trabalho. Com a queda do Império Romano e a ascensão da Idade Média, esse conhecimento se perdeu no Ocidente. As bibliotecas foram queimadas, as oficinas fechadas e o bronze, tão valioso, foi derretido para fazer espadas e canhões. O mecanismo de Anticítera ficou sozinho, apodrecendo no fundo do mar como o último testemunho de uma era de gênios que o tempo tentou apagar. Levamos 1500 anos para chegar ao nível de complexidade mecânica que os gregos já dominavam antes de Cristo. Mesmo hoje, com scanners de última geração, ainda não deciframos tudo. Recentemente, descobrimos que o mecanismo também rastreava os movimentos dos planetas Vênus, Marte e Júpiter. Mas as peças desses planetas ainda não foram encontradas. Elas podem estar ainda lá embaixo, enterradas no sedimento de Anticítera. As expedições arqueológicas continuam. Recentemente, encontraram o braço de uma estátua de bronze e restos de madeira do navio. O fundo do mar ainda guarda peças desse quebra-cabeça. E cada nova peça encontrada pode reescrever o que pensamos sobre nós mesmos. O mecanismo de Anticítera não é apenas uma máquina, é um espelho. Ele nos mostra que a curiosidade humana de entender o espaço e o tempo é eterna, e nos faz perguntar: quantas outras tecnologias impossíveis estão enterradas sob nossos pés ou escondidas no abismo azul, esperando para serem redescobertas? O universo é um lugar vasto, mas a nossa história aqui na Terra é igualmente misteriosa. O mecanismo de Anticítera nos ensina que o progresso é frágil e que o conhecimento é o nosso maior tesouro. Mas e você? Acha que existiram outros computadores como esse que foram derretidos pela história? Ou será que esse objeto foi um golpe de sorte de um único gênio que o mundo esqueceu? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e os melhores podem virar o tema do nosso próximo mergulho na história. Se você gosta de mistérios que desafiam a lógica, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. O espaço é infinito, mas o tempo é curto. Até a próxima!